pessoal, estamos aqui com mais um podcast, glória a Deus, graças a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui com o pastor Diego. Já vocês vão ouvir o testemunho dele, certo, pastor Diego? Certo. Olá, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz aí? Paz, graças a Deus, uma honra estar aqui. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, pessoal, não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, envia, tá? Essa mensagem, esse testemunho para quem você quiser, com a intenção de abençoar a pessoa, e tudo será para a honra e glória de Deus em nome de Jesus. Amém? E se você depende da cidade que você está, escreve aí nos comentários, por favor, aonde você está assistindo o podcast, que eu tenho curiosidade de saber aonde o nosso podcast está chegando, tá certo? Então vamos lá para mais esse testemunho. Pastor Diego, rapaz, muito obrigado. É uma satisfação aí, tá? Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, pastor Sérgio, obrigado pelo convite, obrigado por a gente estar aqui podendo falar, né? Sim. Daquilo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Amém. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Rapaz, pastor Diego. Pessoal, vocês que não sabem, eu conheci o pastor Diego, vai fazer uma semana, acho que hoje. Foi, né? Foi semana passada. Hoje é terça-feira, né? Hoje está fazendo uma semana. Uma semana. Uma semana que eu conheço o pastor Diego. E o pastor Diego, ele faz parte do ministério Mevan da Penha, do nosso digníssimo apóstolo Emerson Feitosa. Isso aí. E o Diegão, e um dia ele vai estar aqui, né? Ah, vai, certeza, vai. né? Certeza, ele vai. Você acha que ele vem num lugarzinho assim, humilde? Opa, o apóstolo é uma benção. Ele é bem homem de Deus, bem simples, ele é top. Amém. Oh. Você acha que ele vem então? Vem, certeza que vem. Então tá bom, ó. Ele tá dizendo que você vem. Glória a Deus. Será um prazer, você sabe disso. Ô, pastorzão, vamos lá. Rapaz, como é que foi a sua conversão? Você nasceu no berço evangélico, já nasceu na igreja, como é que foi? Nada, né? Eu sou natural de Aparecido do Norte, Sim. Berço católico, Sim. desde nascença, né? Sim. Questão de servir, né? na igreja em Aparecida, fui Sim. coroinha da Basílica. Rapaz, olha. Fui. Sim. A gente, do contexto da cidade, né? O contexto católico, minha Sim. mãe muito uma mulher íntegra, né? Certo. Uma mulher de Deus, uma mulher dentro das medidas da fé dela, né? Amém. Sempre honesta, Sim. uma boa mãe. Sim. Sempre levou a gente junto desde criança pra igreja, né? Certo. Quando de março que você faz aniversário? 8 de março. Ixi, Dia Internacional Nacional da Mulher. Ih, rapaz. Já fui curado muito de bullying por causa disso, pastorzão. Já pensou, cara? Mas pra sua mãe foi uma bênção. Pô, uma alegria pra minha mãe, foi. É. Nasci meio-dia ainda, na hora do almoço. Ih, rapaz, agora na escola. A escola, até hoje, né? Até hoje os pastores amigos mandam uma piadinha no Dia Internacional da Mulher. Falam obrigado pelo seu dia, mas não é o Dia Internacional da Mulher. Não tem a piadinha ainda. Sim. Mas hoje, graças a Deus, nós somos curados. Somos curados. Amém. Isso, né? Todo esse processo que eu tava com o Senhor, 2 anos, né? Naquele voto que eu falo da questão do relacionamento. Sim. Num dia o voto se encerra, num sábado à noite. Certo. Eu ajoelho no meu quarto, entregando meu voto ao Senhor. Eu falei, Senhor, esse voto eu consegui cumprir. Amém, glória a Deus. Eu brinco, né, que eu pegava na mão das irmãs de longe para nem sentir o perfume, para não cair em tentação. Sim. E eu falo, agora eu peço pro Senhor, eu já namorei, já fui noivo. Sim. Eu quero uma esposa, eu não quero uma noiva, eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa. Sim. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor escolha. Eu sei que muita gente fala da questão da escolha, e eu olhei também se a minha esposa era bonita, se ela me atraía aos olhos. Sim. Mas eu falei, cara, eu preciso de alguém que vá cumprir o propósito do Senhor na minha vida junto comigo. Que te ajude. Que seja essa auxiliadora idônea, que tal. E eu lembro, né, que eu era amigo da minha esposa.
Certo. Porque os 2 anos que eu fiquei na igreja, 2 anos frequentando o grupo de recuperação, Sim. ela era a psicóloga do grupo, não foi minha psicóloga, mas ela ajudava dando palestra para as famílias. Ela cuidava mais das famílias. Sim. E a gente se cuidava um ao outro no grupo. Sim. Que é estilo NAA, a gente tinha esse grupo mais voltado às escrituras. E ela cuidava das famílias propriamente dito, né? Porque a família também sofre muito Sim. com a dependência do filho, da filha. Sim. E a gente era amigo há 2 anos, a gente fazia obra junto, a gente ia pra vigília junto, a gente vivia junto todos os dias, eu e a minha esposa. Mas nunca tinha olhado para ela como uma mulher, sempre como uma mulher de Deus. Amém. Mas nunca uma possibilidade de ter um relacionamento comigo. Sim. Aí quando eu entrego o meu voto, eu vou no domingo no culto, ela chega, cara, parece que eu vi ela de uma forma totalmente diferente. Falei, caraca, que linda. Amém. E eu falei, tá solteira, pode ser meu número. Sim. E tal. E eu comecei a orar. Levei pros meus líderes e falei, Mas cara, ela estava com o mesmo pensamento que você ou não? Só você que despertou? eu acho que eu despertei primeiro. Sim. Foi primeiro comigo. Você já tinha entregado seu voto? Isso, porque até lá não olhei mesmo, né? Sim. E ali levo pros meus pastores na época, não, a Vanderlei não vai dar chance pra você. Mulher formada, psicóloga, madura, você tá começando inteligente, você tá começando a vida agora, 25 anos, 24 anos, refazendo a vida. Não é possível que ela vai dar alguma moralzinha pra você. Sim. Pra Deus nada pra Deus nada é impossível. Eu tô aqui, né? Minha história que a gente já comentou toda, né? Mas até esse momento ainda tinha um resquício do passado, que era pagar o empréstimo que eu tinha feito no meu ex-relacionamento. Sim. Beleza, e a gente tá ali e tal, e a gente começa a conversar, é muito amigo. Aí um dia a gente vai, né, e conversar sobre o assunto. A Vera falou, nossa, a gente precisa conversar, porque ela falou, eu já pensei sim que você poderia ser uma bênção na minha vida e eu na sua, mas existem algumas limitações. Uma é a idade, né? Porque ela é 15 anos mais velha que eu. Sim. Hoje não faz tanto sentido. Sim. Mas na época, quando você tem 24 anos e a pessoa tem 40, fazia todo sentido. É um preconceito. E ela estabilizada na prefeitura, concursada da cidade, eu recomeçando a vida, trabalhando com meus pais. Sim. Tal, devendo, pagando conta. Aí um dia a gente foi conversar e ela falou assim, eu conheço sua história, conheço tudo que você viveu e bênção, mas tem essas questões e tem outra coisa. Na Bíblia não existe namoro. Na Bíblia é noivado, um namoro com um propósito de casamento. Sim. Eu falei assim, como a gente já se conhece, 2 anos que a gente fez a obra junto, que é o tempo de conhecer, sim, eu caso com você amanhã. Falei pra ela. E aí começou todo aí depois de um tempo a gente noivou. E porque eu estou contando isso, né? Porque aí o Senhor começou a falar algumas promessas na minha vida. Sim. Que hoje nós estamos vivendo hoje. Sim. O Senhor na cidadezinha nossa, Vale do Paraíba. Sim. A gente foi numa escola de profetas, lá uma escola. Um profeta pegou a gente, falou, pegou eu, né, no caso. Certo. Falou, Deus manda te dizer que você vai casar sem nenhuma dívida. Amém. Eu falei, o senhor não me conhece. Eu recebo, mas duvido. Aquele recebo desrecebendo, sabe? Nunca mais fiz isso na vida. Recebo desrecebendo. Sim. Aí foi todo um processo, né? Meu noivado até chegar realmente o casamento, dia 25 de janeiro de 2014. Sim. E eu ainda tinha essa pendência do passado. Por que eu tô falando isso? Sim. Porque existia a pendência do mundo que eu vivi na droga. Tinha essa pendência aqui ainda. O que acontece? Uma semana antes do meu casamento, meu pai cismou que queria falar com essa pessoa que eu tive relacionamento. Pai, eu vou falar, porque eu vou falar, porque eu vou falar. Sim. E ele não falava por quê. Eu falei, não, você não vai falar, pai, você vai estragar minha vida. Não, eu vou falar. Do nada, meu pai caçou e conseguiu o telefone. Sim. Aí, um mês antes do casamento, meu pai começa a conversar, meu pai liga e fala, o negócio é o seguinte, o Diego tá casando, me vê quantos que falta para terminar o empréstimo na sua conta, porque eu quero dar esse de presente de casamento para ele. E era a única dívida que eu tinha. Eu depositava toda semana esse dinheiro para pagar. Sim. Que meu pai me pagava por semana para mim poder ter dinheiro. Era muito, você acha, na época? Foi fechado em 21 mil reais. Rapaz.
já tinha sido pago uma parte, né? Já tinha pago uma parte, 2 anos pagando. Mas quando foi feita a conta, estava fechado em 21 mil. Foi juros sobre juros, né? E quando meu pai fala com ela, fala, faltam uns 12 ou 13 mil para quitar. Então, de 21 não. 21 faltava 11, eu tinha pago 10. Então, eu tinha pago 10 dentro de 2 anos. Por isso que eu falei que é uma família idônea, que em nenhum momento me processaram, foi, sabe, entenderam. E hoje eu creio também que estou aqui, nunca passei por um processo jurídico por causa do caráter deles na época. Amém. E quando eu vou, meu pai fala, meu pai tá moscando. Porque meu pai fala que não tem dinheiro nem para comprar uma Coca-Cola, como é que ele tá querendo pagar uma conta dessa? Ela falou, falta 11. Ele falou, se eu te mandar 8 mil, morre. Agora. Ela falou, morre. E foi quando meu pai vai, a gente tá indo em casa, meu pai abre o guarda-roupa e pegou 8 mil escondido e falou assim, Diego, seu presente de casamento tá aqui. Você vai casar sem dívida. Na hora que ele falou, você vai casar sem dívida. E eu lembrei do profeta de quase um ano atrás, que tinha falado essas mesmas palavras para mim. Aí o Senhor falou assim, cara, o que eu prometo eu cumpro. Amém. Cumpro porque eu fiquei no centro da vontade do Senhor. Aí, seu voto. Aí beleza, pastorzão, aí a gente começou todo esse processo. Aí você foi atrás dela para pagar os 8 mil? Não, meu pai que negociou. Ele negociou e pagou. E aí só deu a conta, eu fui no banco, depositei e voltei com a... eu tenho um contrato que eu não devo nada assinado, que eu fiz como memorial para minha vida. Tá lá em casa. E o cumprimento da palavra. E o cumprimento da palavra. Profecia. Aí foi quando eu e minha esposa casamos, tal. Então tudo vai cooperando para que o Senhor seja glorificado, né? Mas aí depois de vários anos, aí eu lembro que depois de vários anos, eu casado, bem, e a gente ouvindo da parte de Deus algumas coisas, veio um resquício do passado que a gente tinha esquecido, do tempo do uso. A gente ou você tinha esquecido? Eu acho que mais eu, mas a minha família não, né? Por quê? Porque dentro desse contexto, o meu pai foi preso por porte ilegal de arma. E meu pai perdeu na primeira instância, meu pai perdeu na segunda e estava recorrendo na terceira. Foi quando todo mundo que eu digo, né, a gente viu aquela comoção para prisão em segunda instância. Todo mundo que eu ouvia falar na internet, celular, televisão, era foco com o nosso presidente hoje, que queria que caísse a segunda instância para ele poder ser preso naquela época. E eu esqueci que meu pai estava condenado à segunda instância. Eu estava fazendo academia de manhã. Eu olho na televisão lá, né, que o nosso atual presidente, que Deus abençoe ele, foi preso, né? E eu acabo a academia e minha mãe me liga, ó, seu pai acabou de ser detido, porque estava condenado à segunda instância. Passo para vê-lo lá, os rapazes muito... O pai já era um senhor, né? Muito prontamente deixou eu ver meu pai, conversei com ele e tal. E aí começou o último processo da nossa vida, assim, como família, eu, meu pai e minha mãe. Foi a questão do meu pai foi transferido, né, para um presídio semiaberto na cidade vizinha, lá em Tremembé. Ficou 6 meses lá, né, cumprindo a pena que precisava se cumprir. E eu, né, quando eu descubro que ele foi para lá, faço a minha carteirinha, né, de familiar para visitar. Levo da minha mãe, faço a dela também, minha tia fez. E foi quando o Deus fechou o nosso último processo em família lá, que eu digo, eu e a minha casa. Eu, minha mãe e meu pai. Porque dentro disso tudo eu era filho único. Imagina um pai vivendo tudo que viveu a mãe com um filho único somente. Seu pai ficou preso quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Essa correria, tudo foi em 6 meses? Primeira instância, segunda instância? Não, isso aí foi anos. Foi quando demorou uns 3, 4 anos. Perdeu em primeira, recorreu, estava sendo julgado em terceira. Ele estava cumprindo em liberdade. Cumprindo em liberdade, respondendo em liberdade. Certo. Aí foi quando aconteceu e é o nosso último processo, né? O último processo como família de um passado. De um passado que nós plantamos juntos, né? Então eu e minha mãe visitamos ele, né? Eu algumas vezes esporadicamente, porque minha tia também queria vê-lo, mas nós frequentamos, né, um sistema carcerário durante 6 meses.
Toda semana vocês iam visitar? Todo final de semana. Quando eu não ia, minha tia ia, mas minha mãe foi todos os finais de semana até meu pai pegar regime aberto. Certo. Mas é interessante que nesse momento Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Que eu sempre orava ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu queria fazer capelania prisional. Sim. E gostaria que um dia meu pai fosse me ver, porque pregando. Porque eu sempre ministrei a palavra, mas meu pai nunca foi num culto para me ver pregar. Nunca. E e eu já estava convertido, casado com a minha esposa, líder na igreja local. Então a gente sempre ia, e a galera sempre chamava a gente de pastor lá, porque você é religioso, prega a palavra e tal. E um dia lá, nesses tempos que meu pai estava, um dia o rapaz falou assim, eu conversei com o meu pastor, quando a visita do seu pai der domingo, né, porque um mês é sábado, um mês é domingo, um mês é sábado, um mês é domingo. Certo. Quando der no domingo, que é o nosso culto aqui, ele pediu para me convidar você para dar uma palavra aqui para nós. Eu falei, amém. Amém. Eu vou. E seu pai ia estar lá. E minha mãe também. Sim. E eles não tinham ido. Aí naquele dia, né, meu pai e minha mãe foram pro culto. Sim. Eu ministrei a palavra. Seu pai já sabia que era você que ia ministrar? Sabia. O cara já tinha conversado com ele perguntando se eu ligava de pregar um dia ou não. Pai, não, acho que não, tal. Aí meu pai lá, a gente foi pro culto, ministrando a palavra. Na hora que eu terminei de ministrar a palavra, o Senhor falou assim, eu cumpri uma das últimas promessas da sua vida. Você está no sistema penitenciário, pregando a palavra de Deus, e seu pai e a sua mãe estão assistindo você ministrar. Então eu entendi que nem sempre é do jeito que a gente quer que o Senhor faça, é como Ele quer fazer. O homem faz planos, né? Mas a resposta certa ela vem do coração de Deus. Amém. E dentro disso, né, eu encerro, né, esse ciclo. Meu pai sai de regime, a gente encerra esse ciclo. E foi quando o Senhor começou, né, nos apontar um novo ciclo. E foi quando o Senhor me conheceu a semana passada. Sim. Foi quando o Senhor, né, e eu tô aqui hoje estabelecendo nesse novo ciclo. Você já fez podcast alguma vez? Não, nunca participei com um pastor amigo, mas esse é o primeiro podcast que eu estou falando literalmente, não como foi acompanhando um amigo. Sim. Um pastor Fabrício, meu antigo pastor. Sim. E a gente começa a ouvir da parte do Senhor, né? Que tinha fechado todo o ciclo nosso em Cruzeiro, passei por todos os processos da questão remir todas as coisas. Aí hoje você já estava com quantos anos Você já estava com uns 24, 25? Casado já e uns 2 Eu casei com 25. Tá. Então eu tenho 10 anos de casado. Então tá uns 8 anos atrás, foi quando Deus. 4 anos atrás. Finalzinho da pandemia, 4 anos, né? Certo. Eu me converti, fiquei nessa comunidade local até esse tempo. Foi quando o Senhor falou comigo, sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Amém. E interessante, sabe, pastor, que na pandemia o Senhor deu uma estratégia para mim e para minha esposa. Certo. Minha esposa é psicóloga, então ela flui muito na parada de cura. Sim. As ministrações dela são muito voltadas para cura interior, que Deus chamou ela para fazer. Sim. E na pandemia o Senhor mandou a gente abrir um canal de Van com Deus. Porque Diego e Vanderleia, Divan com Deus. E teve tudo a ver pela questão do nome da profissão dela. Sim. E aí um pastor amigo que deu ideia lá de Resende, pastor Jonathan. E a gente chega em casa com essa ideia. Aí 2 filhos na fé que a gente fala, né? Amigos preciosos, o Bruno e a Ju. Fala, vamos fazer o Divan com Deus então. Vamos fazer o Divan com Deus. Sim. E sabe, a gente começou a gravar palavras curtas, eu e ela ministrando junto. Sim. Lá em casa e tudo. Aí uma sobrinha nossa que é de BH falou, tia, eu tô fazendo design, você deixa eu fazer a sua fanpage? Eu faço o YouTube, eu faço tudo, porque depois eu vou colocar no meu catálogo de trabalho, né? Tô precisando. E aí ela faz, tal, e a gente começou, e um dia a gente gravou essa palavra, né? Sai da sua terra e da sua parentela. Sim. E a gente, como estava na pandemia, o que a gente fazia? Não podia se reunir muito. Quando abria, né? Pra gente se reunir, eles iam lá pra casa, a gente gravava 4, 5 palavras pra poder a gente também não ter o tempo. Aí abre, pandemia acaba, tudo acontece e tal. A gente tá num lugar ministrando em Campos do Jordão e o nosso vídeo é lançado naquele dia. Rapaz. Aí a gente vê no lançamento do nosso vídeo, a gente ministrou pra gente mesmo, o Senhor falou assim, tá na hora de sair.
sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Sim. Isso eu acho que há 4 anos atrás. E você estava lá em Campos do Jordão. Ministrando. Sim. Nesse dia muito marcante, que foi dezembro, foi o dia que a minha sogra foi recolhida pelo Senhor. A gente sai de Campos do Jordão para ir para o Espírito Santo, para poder, no velório dela, foi recolhida por causa do Covid, consequências do Covid, né? Certo. E aí a gente vai, e a gente volta e marcamos com o nosso pastor da época. Ó, a gente precisa ter uma conversa. E a gente conversou, falou, a gente precisa sair e tal. Não foi muito bem compreendido na época. Mas a gente estava seguro do que Deus tinha falado conosco. Sim. Aí começou a nossa jornada até a gente se encontrar lá no Mevan Penha semana passada. Sim, que você está lá desde novembro, você falou? Eu mudei para São Paulo definitivo em novembro. O apóstolo Emerson e a bispa Kátia começaram a cuidar do nosso coração em setembro do ano passado. Eu conheci ele um pouquinho antes, em 2022. Certo. E todo esse trajeto, né? Porque muitas vezes a gente ora, né? Ah, Senhor, me usa, faz de mim o que o Senhor quer. Sim. Senhor, me leva para onde o Senhor quer. Mas será que a gente está disposto a abrir mão de tudo para estar com o Senhor realmente? Certo. Porque eu faço essa reflexão, porque para mim e para minha esposa tem custado tudo estar aqui. Aí a gente sai do nosso ministério, pessoas, né, o pastor lá, a gente é amigos e família na fé mesmo. Sim. E a gente fica. Aí o senhor fala com a gente, vocês vão congregar em outra cidade. A gente ficou 7 meses congregando no Bola de Neve em Guaratinguetá. Certo. Ficamos 7 meses lá com o pastor Ricardo. E foi uma questão da gente, sabe, sair da Ares, a gente pegava o carro todo domingo para ir no culto, ainda tinha pandemia, fecha igreja, abre igreja, e a gente naquele negócio todo. Aí um dia eu vim para São Paulo com o pastor Ricardo servindo o projeto do Bola lá na Cracolândia. Sim. E eu voltando, o senhor falou comigo, tá na hora de voltar para Cruzeiro. Rapaz. Falei, pastor, o Deus falou comigo. Você estava parecendo, você virou itinerante. Mochileiro. Aí eu morava em Cruzeiro, né? E sua esposa de boa. Sempre, né? Ela, na verdade, ela orou mais por isso que eu. Eu falo que tem um pouco, nós estamos vendo aqui, é culpa dela. Ela pediu para Deus para ser igual João Batista. Ter uma tenda no deserto. Eita. Aí, beleza, foi quando a gente voltamos, né, para Cruzeiro para congregar. Sim. Ficamos 1 ano na congregacional, mas em outra congregacional, 1 ano e pouco. Ficamos lá com pastores amigos nossos. Eles são amigos e se tornaram pastores nossos por 1 ano. Sim. Aí o senhor falou assim, mas a gente entendeu que a gente estava remindo um tempo na nossa vida, 1 ano de remissão. Depois fomos para outra comunidade de fé, de amigos nossos. Sim. Ficamos 1 ano e meio lá, remindo também, né, tudo que aconteceu. E dentro desse tempo, eu e minha esposa, né, eu saí de um usuário de droga e me tornei um treinador de prevenção às drogas por uma ONG norte-americana no Brasil. Sim. Eu tenho 2 cursos de prevenção às drogas internacionais, né, a gente é capacitado, eu e minha esposa. E a gente trabalhava, né, com a coalizão, né, e a gente tinha uma ONG em Cruzeiro. E o Senhor, né, fala pra gente final de 2022, é tempo, se findou, acabou o tempo. Sim. A gente entregou o trabalho, né? Começamos a entregar o trabalho em 2023, começo de 2023, a gente estava voltando de Sumaré, tinha ministrado a palavra em Sumaré. O Senhor falou conosco que eu vou fazer algo em Campinas e região, São Paulo e região. Falei, Senhor, eu quero participar disso que o Senhor está promovendo. O Senhor falou assim, então larga tudo e vem. Falei, como assim, né? Como que eu vou largar tudo e vou mudar para São Paulo? Sim. Nunca sonhei em morar numa capital. Certo. Aí foi quando a gente conheceu, já tinha conhecido o apóstolo e já estava mais próximo dele, mandando mensagem, conversando. E aí em setembro a gente entendeu que o nosso tempo em Cruzeiro tinha se findado. Em setembro acabou. O Senhor tem apontado capital, a gente vai para São Paulo, mas não sabemos onde vamos morar, não sabemos o que vamos fazer. Sim. Temos uma palavra para ir. É Deus que vai direcionar. Aí sentamos com o apóstolo Emerson, né? Pedimos para ele cuidar do nosso coração. Aí eu lembro que no almoço ele falou pra gente, cara, boia nesse rio, não faz força. Vem quantas vezes você puder vir aqui na igreja para estar congregando com a gente, prioriza a Santa Ceia, pra gente poder estar junto. Mas a gente acabou vindo de 15 em 15, né? A pastora Leonor, uma amiga nossa, congrega lá, ela sempre abriu a casa dela para nos receber, os irmãos lá, Jânio, sempre abriu a casa para nos receber. E a gente começou esse processo de vir. E Deus tinha falado comigo, sua esposa vai ter que abrir mão do trabalho.
20 anos de concurso público. Rapaz. 5 anos para aposentar. Eu falei, amor, Deus tá apontando que você vai largar a mão do emprego. Eu falei, mas o Senhor vai falar com você. Sim. Porque dessa você não vai se mover pela minha voz, porque Sim. se um dia passar aperto, você não vai falar, foi culpa sua. Sim, Você vai culpar o Jeová que te trouxe pra cá. A decisão é dela. Aí foi quando a gente, em novembro, outubro, um pastor amigo nosso, e chegou pra gente, ó, tava orando e Deus mandou cooperar com a medida de vocês. Uhum. Ele falou, a gente tem um apartamento na Moca. Sim. Estamos morando em Montemor hoje. Uhum. Temos um apartamento na Maca. A gente ia alugar, mas eu conversei com a minha esposa. Sim. O apartamento é seu. Uhum. A gente gostaria muito que vocês conseguissem pagar o condomínio pra gente, Uhum. pra nos ajudar. E Sim. se Deus prosperar vocês nos honrar com o aluguel. Sim. Mas até lá, vocês mandam quantos vocês puderem. Uma oferta missionária pra gente Uhum. em relação ao apartamento. Isso Certo. foi em setembro, outubro. Uhum. A gente começou, limpamos o apartamento. Sim. Olhamos assim e falamos, nossa, é muita coisa pra nós, nós não merece estar aqui morando aqui. É. Aí Deus falou, não, eu tô trazendo vocês pra cá. Mas era o quê? Um apertamento? Não, lá é um apartamento benção, benção do Senhor. É, rapaz. Tem uma piscina, tem uma academia. Show, glória, hein? Mas é muita bênção. É então. muita benção da parte do Senhor. Deus surpreendeu. Muito. Amém. E glória a gente Deus. veio daquele sistema religioso, né, pastor, Uhum. que missionário tem autorização de Deus para passar fome. Então, a gente ouviu isso algumas vezes, né? Uhum. Que missionário tem que ir pro Nordeste, passar fome, o missionário tem que ser África. pobre Uhum. e não pode ter recurso. Então, pra gente foi uma quebra de paradigmas esse lugar, Certo. que é um lugar muito aconchegante, né? Um lugar bênção do Senhor. E Um lugar de honra. um lugar de honra que o Senhor Amém. tem nos honrado. Graças a Deus. E esse pastor é uma bênção, a família dele é uma bênção na nossa vida. Uhum. E a gente começou, né, fazer essa mudança de mentalidade geográfica. Sim. Aí quando o Senhor falou para minha esposa, chegou o tempo de largar o emprego. Ela pediu, né, férias, porque estava com uma férias vencida, Sim. recesso, tudo. Aí em novembro a gente juntou as nossas coisas e mudamos em novembro, do dia 15 ao dia 20 de novembro, eu fiz 3 viagens de cruzeiro a São Paulo com os meus móveis. Rapaz. Foi 3 viagens porque não quis pagar a mudança, estava muito caro o caminhão. Sim. A gente também tinha pouca coisa, então a gente fez toda essa correria de mudança. Aí dia 19 de novembro a gente chegou em São Paulo de vez. Eu lembro a data porque dia 20 a gente foi para a Missão Nordeste lá do Sim. pastor Júnior, do Júnior, irmão do Luiz Hermínio. A gente foi ficar lá na conferência com um pastor amigo nosso lá, o pastor Rafa. Sim. E a gente foi ficar lá com eles e tal. Então essa data é muito marcante para mim, que foi um dia antes da viagem nossa para lá. E a gente chegou, né? A gente conversou com um apóstolo e hoje nós estamos aqui, vivendo essa Amém. medida do Senhor, né? Deixando tudo Uhum. por causa do Evangelho de Cristo. Rapaz. E dentro disso tudo, desse processo todo, né? Nosso apartamento foi muito interessante que o pastor Rafa ele passou em casa lá em Cruzeiro, Sim. antes da gente vir para cá. Sim. Ele falou assim, Diego, eu creio que o Rafa tem esse dom de discernimento de tempo e modo, o tempo de romper, o tempo de ficar, o tempo de Sim. falar, Sim. o tempo. E ele é um conselheiro na minha vida hoje, eu honro muito a vida dele por isso. E ele passou em casa e falou, cara, Deus manda dizer que é o tempo de vocês ir embora. E vocês vão ter um sinal. Uhum. Eu falei, amém, irmão. Amém. Isso foi no sábado. Segunda-feira um amigo me ligou e falou, Diego, eu preciso alugar seu apartamento aqui, irmão. Você não vai embora para São Paulo, não? Eu já Certo. tava com o apartamento cedido pelo pastor aqui, mas com medo de fazer a transição. Uhum. Ele falou, cara, eu preciso, que eu já entreguei a minha casa, você falou que ia alugar seu apartamento para mim. Irmão, mete o pé, vai embora que eu preciso alugar sua casa. Uhum. Eu falei, tá bom, eu entendi como um sinal que o pastor Rafa tinha falado. Sim, sim. Aí, tanto que a gente vem embora, a gente fala, cara, muda, porque o contrato foi a partir de janeiro desse ano. Certo. Eu falei, irmão, mas muda pra minha casa em dezembro. Não paga nada não. Tava fora do seu script. Vai pra lá, a gente tá dando o primeiro mês de aluguel pra vocês, semeando na sua vida. Amém. Vai pra lá e como Deus nos abençoou aqui, a gente tá querendo abençoar vocês aí. Amém. E ali tudo e a gente veio. Sim. Em janeiro a gente veio. E tudo resposta de Deus. Tudo o Senhor respondendo passo a passo, né? Passo a passo. Aí foi quando a janeiro veio e tudo vai acontecendo. Aí fevereiro, né, não teve o retiro de carnaval, Sim. na época que a igreja sempre fazia, né, o apóstolo sempre fazia. Foi um tempo de obra aqui, né, a gente mudou de Sim, templo não teve hoje, o senhor tempo. teve lá Sim. no nosso novo espaço, na nossa nova geografia local. Amém. E a gente toda nessa correria
E por causa das feridas do passado, eu não queria ser pastoreado. É. Eu falei, não. Você não queria ser pastoreado. Eu não queria ser pastoreado. Eu queria ser esse itinerante. Alguém cuida de mim, mas só de nome. Sim. Só de nome. E deu. E por quê? Porque a gente foi muito machucado nesse processo. Quando você vai em algumas igrejas remir tempo, você contribui, você trabalha, mas você também, algumas vezes, não é muito bem compreendido na medida que você está vivendo em Deus. E aí, né? A gente vem e a gente começa, e eu fiquei muito longe do apóstolo Hermes no começo, quando eu tô aqui. Sim. Aí em janeiro eu falei, cara, eu preciso ser pastoreado, eu não quero ser alguém que não tenha, né, um pai na fé. Eu quero que alguém seja o destino de Deus na minha vida, né? Sim, um mentor. Um mentor. Aí eu falei, um dia eu mandei mensagem pro apóstolo naquela bagunça toda da mudança, né? Eu falei assim, cara, deixa eu passar um dia com o senhor. Sim. Eu não quero ir para pintar, eu não quero ir para recolher entulho. Eu quero sentar do seu lado e ficar um dia do seu lado. E isso aconteceu. Ele falou, não, então vem para cá terça-feira, vamos passar o dia junto. Certo. E a gente já saía junto, a gente comia. Mas sabe, no meu coração eu acho que estava muito distante disso ainda. Sim. Aí naquele dia que eu passo junto com ele, cara, aquele dia me cativou. A simplicidade dele, a forma como ele vive, e já estava sendo cativado, né? Já estava no processo de cura, já não tinha tanta versão de liderança, mas já estava mais próximo. Sim. Mas naquele dia ele me cativou. Aí nós vamos chegar, que o senhor falou, andando sobre as águas. Sim. Aí naquele dia me cativou, e aí eu falei, cara, Isso foi agora, fevereiro. Já estava sendo pastoreado, mas com restrições. Sim. E naquele começo de fevereiro, eu falo, cara, eu resolvi entregar meu coração pro apóstolo Hermes Feitosa cuidar. Meu e da minha família. Amém. Eu falei assim, apóstolo, cadê? Eu preciso que o senhor cuide da gente, eu preciso estar do seu lado, eu preciso ser pastoreado. O senhor já está fazendo, mas eu quero sair desse lugar de pastor e ovelha e quero entrar num lugar de pai e filho, espiritualmente falando. E tanto que qualquer um que me vê lá no meu, se estiver perto da porta, eu vou chamar de pai de uma forma espontânea, porque ele é como um pai na fé para mim hoje. Um pastor para mim hoje. E é interessante, né, que a gente estava lá esses dias lá agora, depois de inaugurar, a moça da Manabés me chamou, você é filho do apóstolo mesmo, da bispa? Foi na terça-feira. Sim. Espiritualmente sou, biológico não. Até brinquei com eles depois, aí a bispa Cátia falou, nossa, pensar que não tem como, né? Você é muito grande para ter saído de mim, né, Diego? Aí a gente brincando e tal. Mas é nesse processo todo, né? Já tínhamos entregado a empresa, o trabalho, tudo. Aí eu falei assim, fevereiro, né? O fevereiro foi o último mês que a gente tinha um dinheiro que veio de cruzeiro para viver. Sim. Nós não tínhamos mais reserva nenhuma. Em fevereiro a gente gastou toda a nossa reserva. Sim. Então a gente estava entrando para março com um chamado, uma palavra e uma casa emprestada e um carro. Amém. Falei, Senhor, então nós temos o carro para se mover, nós temos uma casa para morar e nós temos um chamado, uma igreja. Então, beleza. Temos tudo. Então, tranquilo. Certo. Aí eu fui ver, né, para trocar de carro. Tava trocando de carro. Aí, finalzinho, né, o último culto de fevereiro na igreja, que a igreja nova se inaugurou dia 10 de março. O último culto na antiga igreja na rua Pichurim. Sim. Eu ia com um carro vendido, né, comprado um carro novo. E na segunda-feira eu ia buscar o carro e minha esposa falando, amor, cara, Deus mandou, vamos comprar o carro. Na sábado à noite eu falei com ele, tem paz. Ele falou, você tem paz, vamos embora. Comprou à vista? Não, ia parcelar, né? Sim. Ia parcelar, meu carrinho tava lá, ia dar de entrada e ia parcelar o resto. Falei, cara, ia mandar mensagem pra irmã, né? Porque não. Era o carro que você ia comprar? Não, eu tinha um carro. Tá. Eu ia comprar uma Captur. Tá bom. Eu ia comprar uma Captur, ia dar um salto de status, né? Financeiro, né? De bens também, pra mim conquistando um bem novo. Aí eu tava negociando com um amigo que não é pastor, mas tem uma ONG que cuida de vidas, é um pastor. Sim. Um pastor, mas não é pastor de igreja, pastor de vidas lá, junto com uma irmã. Eu falei pra minha esposa, então segunda-feira eu vou mandar mensagem pra eles, eu vou comprar o carro e a gente vai viver essa medida que Deus tem nova. Ela falou, amém. Tamo junto. Amém. Largamos tudo mesmo. Sim. Foi amém. Pô, então nós estávamos sem emprego, sem emprego fixo,
A família dela mora no Espírito Santo e a minha mora em Cruzeiro, sem família aqui, sem nada, mas com uma palavra. Pela fé, mas com uma palavra. Uma direção. Aí, beleza. No último culto nosso, aí o Senhor fala comigo, né? Você quer viver uma medida que eu tenho na sua vida? Eu falei, quero. Rapaz. Ele falou assim, então me oferta o seu carro. Mas o carro era o filho único, irmão. Era o filho único. Ele pediu o seu Isaac, o seu filho único. Isso aí. Rapaz. Pô, a P falou você essa. Não perguntou, Deus, será que é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Não perguntou, não, irmão? Pra assim, Deus, será que eu tô ouvindo certo? Sabe por quê, pastor? É muito interessante o senhor falar isso, cara. Porque sempre tem aquela dúvida, será? Acho que essa voz não é de Deus, não. Conta aí, como é eu que sempre fui muito desapegado aos bens materiais. Porque a pessoa que perde tudo pra droga, cara, você entra numa parada que, cara, nada mais faz sentido. Sim, entendi. É só você e Deus. Então eu era uma pessoa muito abençoadora. Quando eu me converto naqueles 2 anos de voto que eu falei pro senhor lá atrás. Sim. Quando eu caso, me ensinaram a fazer conta. Sim. Me ensinaram a falar como eu e me ensinaram e fui ensinado, né, que 1 mais 1 é igual a 2, que o homem tem que prover para a família. Então eu saí desse ambiente de viver por fé que eu vivia solteiro, não culpa da minha esposa, mas pelas demandas do dia a dia, nem culpa dos meus líderes, por causa da demanda mesmo, né, de filho único, filho de vó, me tornar responsável. E aí eu comecei a pensar antes de ofertar. Sim. Será que eu tenho dinheiro para comprar pão amanhã? Então, se eu tenho uma nota de 2 na minha carteira e uma de 50, eu vou precisar comprar carne amanhã. Então, eu vou ofertar de 2, porque Deus nunca vai me pedir de 50, porque eu tenho que trazer recursos para dentro de casa. Eu comecei... A sua responsabilidade de homem. De homem. Comecei a viver isso. E quando a gente está aqui, que a gente largou tudo, que a gente não tem recurso, vivendo do Senhor, e eu tô nisso, o Senhor fala comigo, cara, você meia seu carro. Eu falo, como assim? Não, sim. Mas aí o Senhor me lembrou daquela voz lá de trás, que era o Diego desapegado de tudo e crendo que o Senhor ia fazer. Aí na hora eu viro pra minha esposa e falo, cara, Deus mandou dar o carro. Ela ficou branca, transparente, pálida. Ela falou, amém. Deus mandou, amém. Na hora do culto, o apóstolo pregando lá. E eu com aquele negócio na cabeça. Falei, cara, a única coisa que eu falei pro Senhor é que eu não... Eu posso comprar um carro amanhã, Jesus. Por que dá esse hoje? Aí beleza, aí acabou o culto, entrei lá no gabinete do apóstolo, falei assim, pai, o quê? Deus mandou semear o carro. Ele falou, cara, ele sentou e falou, não, Deus mandou. Eu falei, Deus mandou. Ele falou, cara, mas é a única, é o seu Isaac. Ele falou, essa palavra minha, mas é seu Isaac. É a única coisa que você tem que é seu aqui em São Paulo. Eu falei, sim, mas Deus mandou eu dar o Isaac. Amém. Não é para uma igreja, não é para o Senhor. É pela palavra que me trouxe aqui. Eu não semeei numa igreja física. Por mais que entrou na conta da igreja física, foi na palavra que Deus me trouxe para São Paulo, que Deus ia fazer uma coisa na nossa vida. E começamos março. Aí a igreja para inaugurar, eu todo dia na obra, chegava 7 horas da manhã e saía 1 hora da manhã todos os dias na obra da igreja. Verdade. Todos os dias com o apóstolo lá e com a equipe que estava trabalhando lá da igreja, contratado e voluntário, a gente estava lá todos os dias. E aí eu entreguei o carro, no primeiro dia que eu fui de Uber, o senhor falou assim, você nunca teve tão vulnerável assim, né? Eu olhei assim, falei, não, senhor. Ele falou, porque você mora numa casa emprestada. Você mora longe dos seus pais. Vocês não têm mais nenhum salário fixo por mês. Porque mais minha esposa está recomeçando a vida aqui em São Paulo hoje. Não é fixo. Tem alguns pacientes e tal. E agora nem um carro mais você tem. Você não tem nem mais o direito de ir e vir. Eu tirei o seu direito de ir e vir. Queimou as carroças. Queimou tudo. Fez churrasco com os bois. É isso aí. Aí foi quando a gente começou a ir pra lá. E eu lembro nesse dia do Uber. Eu cheguei nesse dia na igreja. Foi uma chuva muito forte. São Paulo foi quando Deus começou a virar as coisas e a gente entender a dependência do Senhor. Realmente. Aquilo que a gente chorou 10 anos atrás está se cumprindo hoje. Que aí foi quando eu tô lá, uma chuva, o irmão chega assim e fala, cara, queimou minha televisão em casa. Eu falei, é mesmo, irmão, que triste, cara, mas Deus vai dar graça, vai comprar outra e tal. Eu falei, esse mal eu não sofro. Ele falou, por quê? Porque eu não tenho televisão em casa.
Eu falei, não tem por que, porque eu não gosto, cara. Eu fui muito viciado, mas quando eu vou assistir televisão, eu assisto notebook, assisto no celular e tá tudo certo. A gente não tem televisão, nunca entendemos gastar dinheiro com isso. O que a gente tinha, a gente deu. Sim. Aí acabou a conversa, um irmão me chamou de canto, pastor, o senhor pode falar não? Sim, tá? Eu falei, amém, irmão. Eu queria te dar uma televisão, que em casa eu tenho 3. Acho que ele falou isso, 3, 4, não lembro. Eu queria te dar uma que é smart, pra você poder ver YouTube pelo menos, ouvir alto. Sim. Você aceita? Eu falei, não, lógico que eu aceito, irmão. Se a sua esposa tiver de acordo, não vai dar pra mim arrumar briga na sua casa, pelo amor de Deus. Sim. Não, fica tranquilo, a televisão já tá embrulhada. Eu falei pra ela que ela, pro pastor da igreja, já embrulhou já. Domingo, né, eu trago, sexta-feira eu trago pro senhor aqui na igreja. Eu falei, amém, cara. E a gente foi começando a se mover, aonde a gente se encontra, né, lá na mesa de pastores na terça-feira passada. Porque aí eu tô nessa perspectiva em São Paulo, né? A gente não tem, a gente tá sendo realmente cuidado pelo Senhor. Hoje você tá aqui. Hoje eu tô aqui. Aí semana que vem você já não sabe onde você vai estar. A sua agenda assim tá livre para Deus te mandar para onde você quiser. Então, e a gente tem isso através, né, da nossa casa, do nosso apóstolo. Porque uma coisa que eu entendi é que o itinerante, não falando mal dos nossos amados, mas para mim, Diego, hoje, você não pertencer a uma igreja local é muito arriscado. Você não ter alguém cuidando do seu coração. Sim. Você não tem um pastor. O senhor é uma pastora aqui de uma igreja local. Sim. Então, hoje eu falo pro AP, ó, minha agenda é aberta para ir servir outros irmãos. Sim. Menos quarta e domingo, que são os nossos trabalhos aqui na igreja. Sim. E fora isso, eu quero ser enviado pelo Senhor e pela casa, pela família Mevan Penha. Sim. Então eu estou aqui hoje gravando um podcast. Por quê? Porque meu apóstolo me abençoou para estar aqui hoje. Amém, glória a Deus. Entendeu? Sim. Então a gente vai ministrar. Eu e o Avante temos algumas agendas, né? Sim. Que a gente ministra, a gente serve. A gente esteve ministrando em Mariporã, na igreja Batista Amar, lá, sexta-feira, numa vigília. Certo. Porque o meu apóstolo me mandou. Tem uma viagem para ir para o Nordeste, tem um amigo que eu preciso visitar, que é esse pastor Rafa, né? Rafa Fischer. O apóstolo, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Eu ia estar, hoje é dia 2, eu estaria embarcando quarta-feira para o sul. Eu ia na casa do pai do pastor Rafa, que é o pastor Fischer, que é casa de recuperação lá. Então eu ia ficar 15 dias na casa para poder ministrar os 12 passos na Bíblia. A gente ia ficar lá, eu e minha esposa ia fazer uma saúde emocional em missão. E depois eu ia pra praia, que eu ganhei lá, o pastor tem uma casa na praia, a gente ganhou 3 dias de folga na praia. Aí a gente orando, o senhor falou assim, não vai hoje, agora. Uma, porque a gente tá sem recurso pra ir, porque a gente não entende que a gente precisa ser pesado pra ninguém. Paulo fazia as tendas dele, então a gente sempre não temos condições de a gente não tem condição de ir pra praia porque a gente não teria condições, mas isso é outra coisa que, se tivesse na agenda de Deus, nesse momento o recurso ia vir. Isso a gente já temos aprendido. Ele providencia. Mas a questão é um tempo de ficar no Mevan Penha, é um tempo de ficar em São Paulo. É um tempo de ir pregar e voltar para casa. A gente sente que é um tempo de estar em São Paulo. Mas como o senhor falou, daqui a pouco vai ser o tempo de a gente não estar em São Paulo e poder fazer algumas viagens que estão no nosso coração. A gente tem orado com o irmão de Juazeiro do Norte, o irmão que aqui e a minha esposa vão passar um tempo lá. Então a gente está sempre orando para saber onde o senhor está. Mas essa é a questão, né, da gente se entregar, né, pastor Sérgio? Hoje a gente está... Amanhã pode ser que a gente tenha servido em algum lugar para voltar, mas sempre essa questão de, cara, o que Deus fez lá atrás, o que Deus está fazendo hoje, né? O que Deus está fazendo, né? O que Deus está construindo dentro de mim e da minha esposa hoje, né? Então, o Senhor vê, com 14 anos de idade, eu inicio o meu uso de drogas. Com 36 anos, eu tô aqui, gravando o meu primeiro podcast com o Senhor. Amém. E podendo falar de um Deus maravilhoso, né, que liberta da droga e hoje eu grito para os 4 cantos ouvindo, existe vida sem droga. Amém. Por mais que aquela liberdade carnal que a gente tinha em sensação está limpo hoje, está sóbrio, né? E estar com o Senhor
não tem alegria, né? A Bíblia fala do gozo na presença do Senhor. É uma plenitude de alegria na presença de Deus. Isso nenhum dinheiro paga. Nada paga, nada. Você está no centro da vontade de Deus. Lógico que a gente precisa de recursos para se manter. Sim. A gente não vai falar. Na minha visão, um crente tem que andar com as contas em dia. Sim. Salvo algum motivo ou outro, mandado embora, que não consegue, mas a gente tem que ser honesto. Sim. Né? Sim, com certeza. E hoje, né? E é muito lindo, sabe, pastor? Porque hoje aquilo que eu tinha dinheiro, que foi o dinheiro das outras pessoas no passado. Sim. Hoje as pessoas confiam em mim ao ponto de dar cartão com senha do banco pra gente poder comprar as coisas, pra gente poder pagar. Então. Isso não tem preço. Não, eu sou Isso é Deus. Eu sou apaixonado por esse Jesus, pastor. Amém. Que realmente Deus transforma. Eu não consigo ver minha vida longe dele mais. E é interessante você ver para onde Deus vai te levar, né? Sim. Porque algum tempo atrás eu não pensava sair de Cruzeiro no interior de São Paulo. Eu achei que eu ia crescer, morrer ali. Hoje eu moro numa capital. Sim. Acredito, né, que vamos pisar, temos promessas de ir para outras nações. Amém. Em nome de Jesus. Hoje a gente não tinha nenhum tipo de coisa. Hoje eu tenho um apóstolo, hoje eu tenho uma bispa, hoje eu tenho meus pais que ainda não estão com o Senhor como eu gostaria que estivessem rendidos mais ao Senhor. Sim. Mas você vê que como Deus tem mudado a história, como Deus muda a história de um menino. Amém. E se transforma aqui, né, num homem. E o homem que tenta buscar o Senhor todos os dias. Certo. E essa obra que Deus começou na sua vida, Ele não terminou ainda, né? Não. Então. Ele não terminou. Graças a Deus por isso. E aí Deus vai completar essa obra. Amém. Né? E para isso você tem que permanecer, né? No propósito dele. No propósito, na promessa, no caminho. E é uma coisa, né, para que todos que vão nos ouvir. Se desviar, aí como que ele vai cumprir? É isso aí. Não, como para quem todos vão nos ouvir, né? Cara, tá demorando? Não é que tá demorando. Eu sempre digo, né, quando acontece alguma coisa igual o carro. Eu falei, cara, Senhor, eu preciso saber a sua eternidade, porque Deus não é pego de surpresa. Sim. A gente é pego de surpresa pelas coisas. Sim. Deus não é pego de surpresa. Então eu falo pro Senhor, me ajuda a conhecer os seus dias. Sim. Sabe? Me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo, porque cara, aqui é um começo, aqui é um start. E tá demorando, cara, não tá. Beleza, ficamos sem carro em março, entramos em abril. Cara, Jesus não nos deve nada. É verdade. Se Ele me der um carro agora em abril, glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Se Ele não der, glória a Deus por isso também. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Hoje eu entendo esse louvor. Rapaz. Porque pra gente pregar é uma coisa, né? Mas quando a gente começa a viver e andar sobre as águas, não há um conforto, né? Não tem estabilidade em andar sobre as águas. Não. Então, se a qualquer momento, se você tirar os olhos, você pode afundar. E a guerra de mente, né, pastor? A guerra na mente. O tempo inteiro você sendo bombardeado, né, pelos dardos inflamados do maligno, falando que vai dar errado. Então é sempre. Nós estamos em guerra, né? Sim. Nós estamos em guerra. A maior guerra nossa é a mente, né? Hoje é. A guerra com a gente mesmo. Guerra com a carne e o espírito, né? Lutar todos os dias para ser marido de uma mulher só, esposa de um homem só. Sim. É todo dia entender que não foi hoje, mas vai ser amanhã. Não vai ser amanhã, mas vai ser depois de amanhã. É igualzinho esse mês, né, que passou março. Até eu brinquei que eu fiquei com R$10 da conta positiva aqui pro Senhor. Mas o recurso chegou no dia 30, no dia último dia do mês, 31. Amém. Chegou no último dia. A gente fez algumas ministrações nos últimos dias. Os irmãos conseguiram nos abençoar e a gente conseguiu pagar nossas contas. Amém. Então Deus proveu nos 45 do segundo tempo. Amém. Então, esse é o nosso Deus. E você vê que é isso, é o Senhor fazendo, mas aqui a fé. Sim. Quem construiu uma casa sobre a rocha, bateu o vento, ela não caiu, mas sobre a areia. Sim. Então a gente tem que ver, né, tudo isso. Como nós estamos construindo, o que a gente está construindo. Igual você falou, a igreja nossa lá, ela tem uma ONG. Sim. E a igreja lá, ela vai voltar a trazer alimento para pessoas em situação de rua. Sim.
Então, sabe, é você saber, cara... É um trabalho missionário que vocês fazem lá. A igreja tem esse trabalho, né? Parou por causa da mudança de templo, mas já vai voltar. Sim. Então a gente está envolvido com isso, porque foi dali que o Senhor nos tirou. Uhum. A gente tinha um lema lá em Cruzeiro, né? Tampa o nariz e abraça, porque o que você recebeu de graça. Sim. Então a gente sempre falava isso. Então hoje, se entrar alguém numa igreja para mim que cheira mal a essa pessoa, eu vou abraçar, que Deus me deu uma graça. Amém. Eu não passo mal com odor, nada de, sabe? Com o cheiro dos mendigos, morador de não. rua. E eu sempre acredito até o final. Para mim só perdeu a esperança quando a pessoa for recolhida pelo Senhor, né? Certo. Porque para mim foi assim, um homem cheio de promessas e tal, que se desviou, que beirou morte. E estamos aqui hoje, então Deus vai fazendo, Deus vai restaurando, você vai vivendo os processos do Senhor, né? São difíceis, não é de uma hora para outra, né? Que Deus faz. Uhum. Mas hoje estamos lá, estamos aqui na capital. Sim. Tivemos a alegria de conhecer você, conhecer agora todo mundo que vai nos ver. E estamos lá com o apóstolo, conhecer o apóstolo e a bispa, os amigos da igreja local, né? Sim. E mais amigos que o Senhor está dando por esse caminho, né? Se eu for falar nomes aqui, eu vou ser injusto, porque tem muitos que a gente ama, né? Que são amigos mesmo nossos. Deus trazendo novas amizades para perto, sabe? E eu entendo que é um cuidando do outro. Sim. A igreja é isso, um cuidar do outro. Amém. Ô Diego, e é Deus, né? Ô Diego, e o Divã? Divã com Deus? Divã com Deus. É um canal que vocês têm? É um canal no YouTube nosso lá, tem 52 vídeos. Nossa, foi feito no tempo da pandemia. Nós estamos orando e entendendo que logo o Senhor deve nos dar essa estratégia novamente para poder ministrar a palavra dele, né? Certo. Ô Diego, eu posso colocar seu número aqui no rodapé do meu... Lógico. Se alguém quiser chamar você para você pregar, ministrar... Olha, estamos aqui para servir a casa de Deus. Certo. Qual que é o número? Não é 11? Não, o nosso é 12. Nós estamos com segunda vez. O telefone do Vale ainda. Não é 11, é 12, é isso? 12 é 992 32 8961. 8961. Isso. Certo. É 992328961. Isso. Esse é o seu telefone. O meu telefone. Se alguém quiser entrar em contato com você, quiser pedir para você para ministrar em alguma igreja, então estamos aqui para servir. Amém. Para servir. Então hoje você está servindo lá no Mevan Penha. No Mevan Penha. Estamos lá servindo junto com o apóstolo Emerson Feitosa. E servir sem preço. E o mais importante é servir sem preço. Mas o que você costuma fazer quando você vai ministrar nas igrejas? Você vai ministrar contra drogas? Você vai ministrar a palavra? Como que é? Hoje, né? Ou é o ministério você e a esposa? A gente tem, né, igual esse final de semana passado, né? A gente ministrou a palavra do Senhor realmente, né? Fala-se realmente, porque uma palavra cristocêntrica, ministramos num culto normal, numa vigília, na verdade, na Igreja Batista do... Um culto. Não chega a ser uma sequência de 3 cultos, uma campanha, sexta, sábado, domingo. O que precisa, já fizemos já. Que às vezes é o dia inteiro. Já fizemos também. Certo. Mas porque como a minha esposa é psicóloga e a gente viveu muito isso, então a gente já trabalhou um congresso de cura. Sim. Ela ministrou 2 palavras e eu ministrei uma. Já, tipo assim, num sábado. Já ficamos de sábado para domingo fazendo. Já fomos para uma igreja no Rio de Janeiro ministrar uma palavra no sábado com os jovens, mas palestra, com slide, falando de droga, drogadição e tal. E domingo ministramos a palavra no culto. Certo. Nesse final de semana, na sexta, eu estava numa vigília. Sim. Com o Bispo Fábio e a Bispa Leia, na Igreja Batista Mar. E no domingo nós estávamos lá no Morro Doce, a Vande ministrando uma palestra sobre inteligência emocional para os irmãos lá, né? Com slide, mas sempre cristocêntrico, versículo bíblico, orando, né? No final. Então, casa de recuperação, já foi ministrar 12
palavras sobre recuperação, que são os 12 passos na Bíblia. Sim. E então a gente tem essa movimentação. A minha esposa também atende, né? Ela é psicóloga, então ela atende online hoje. Presencial e online. Hoje está mais no online, por essa vida missionária. Sim. E como a gente está recomeçando a vida, Sim. ela até hoje não pensou em consultório, mas se precisar presencial, sim. onde a gente mora, dá para conversar. E onde a gente mora lá tem um home office, dá para marcar lá. Então, né, a gente serve a Igreja de Cristo nessas áreas. Certo. E quando a gente fala serve, quando eu até brinquei em sem preço, é porque a gente não acredita que algo que tem Deus tem que ser cobrado, né? Certo. A gente acredita sim, né? Ah, beleza, você pode nos ajudar com transporte, uma alimentação. E se a igreja quiser dar uma oferta voluntária, a gente também recebe, porque a gente precisa também disso para sobreviver. Sim. Mas não acreditamos hoje. Fala assim, se alguém nos procurar hoje, como estamos falando disso agora, quando você copa vir dar uma palestra aqui, cara, numa igreja, nada, numa empresa. Aí é diferente, porque existe CNPJ, existe uma nota fiscal a ser liberada, tal. Mas para os nossos irmãos em Cristo, a gente não entende assim. Sim. Não entendemos assim o evangelho hoje, né? E acredito que não vamos entender depois também, saindo disso, né? Amém. Mas você já ministrou o divã com Deus nas igrejas? Não o divã com Deus, assim, porque eu e a Vande, a gente nunca ministrou junto, que o divã é nós dois pregando juntos. Tá. Mas nós já fomos em lugares falar de temas que foi falado no divã. Sim. Mas ou ela ou a gente. Mas já uma vez um pastor nos convidou para isso, mas veio a pandemia e a gente não conseguiu ir ministrar os dois juntos. Sim. Mas a gente sempre foi a questão, né, de uma parada que igual uma irmã ligou pra gente, cara, eu vi o seu vídeo sobre Laodiceia. Vocês podem vir ministrar esse tema aqui, que é quente, frio e tal. Outra falou, nossa, feridas em pérolas, que é um vídeo que a gente tem lá. Como é que é? Transformando feridas em pérolas. Feridas em pérolas. Aí a minha esposa foi lá falar desse processo de cura. Lá também. Tá lá dentro também. A minha esposa foi falar desse processo de cura na nossa vida, né? Como um cristão. Sim. Então a gente sempre teve isso, mas a gente não teve a graça ainda de ministrar os dois juntos ainda não. Sim. Rapaz. Certo. Deixa eu ver. Eu ia te perguntar. Outra coisa. Na hora depois eu corto algumas. Ô Diego, mas e esse canal seu no YouTube, como que é o nome? É Divã com Deus. Esse é o nome? É Divã com Deus, esse é o nome. Certo. De W, né? Van, por causa da Vande, né? Que Vanderlei é com W, então é Divã com Deus. Certo. Hoje, né, já está há alguns anos parado por essa questão que o senhor mandou a gente parar. W. É isso aí mesmo, só Divã com Deus. Divã com Deus. É o que o Vanderlei é com W. É com W, né? Certo. Então foi a junção. Mas aí a gente. Divã com Deus a gente encontra então lá no YouTube. No YouTube. A gente está agora orando, né? Pedindo uma autorização do Senhor para poder voltar a gravar vídeos. Sim. Que foi um tempo, né? Foi a pandemia, passou, o senhor falou assim, uma pausa, não foi um término, foi uma pausa. Então, certo, a gente já está orando para poder voltar. Amém, glória a Deus. Certo, então, vamos lá. Vamos encerrar o podcast? Vamos encerrar o podcast. Mais alguma coisa? Não. Acho que deu para falar bastante. Agora só um segundo episódio para falar do que vamos fazer daqui para frente, né? Ô Diego, então quer dizer que você não veio aqui na surdina, quer dizer que você não veio sem autorização. Você não. Pediu autorização. Além de pedir, antes estava saindo de casa para pegar o Uber, mandei pro AP. Tô indo para lá, hein? Falou, manda um abraço meu e que Deus te use e abençoe lá. Não ando mais na surdina. Amém. Então quer dizer que você veio abençoado. Eu vim abençoado. Já veio na unção. Graças a Deus. Liberado. Graças a Deus. Amém. Quem faz na escuridão tá fazendo algo escondido, né, pastor? Não dá. Nós somos da luz, né? Os nossos pés proclamam a luz, né? Rapaz, não podemos andar escondido e nem em trevas. Isso aí. Graças a Deus. Então tá bom. Ô Diegão, eu só tenho que agradecer a Deus, tá? Pela sua vida. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo apóstolo. O nosso apóstolo Emerson Feitosa, né? E será que ele vai vir mesmo no podcast? Vai, bom. Será, rapaz, que ele vai vir? Ele vem, ele é homem de Deus, ele é bom. Ô, apóstolo,
Tamo junto aí, Deus abençoe você em nome de Jesus. E um dia eu terei esse privilégio, né? Vai sim, em nome de Jesus, vai. Então tá bom, se você tá dizendo que vai, então vai. Amém, né? Vamos concordar aqui, né? Amém, glória a Deus. Quero agradecer a Deus por ter me liberado o Diego, graças a Deus. Diegão, obrigado, tá? Obrigado, senhor pastor, obrigado aí. Como eu disse, faz uma semana aí que a gente se conheceu, né? E vamos ver o que Deus vai fazer aí mais pra frente. Deus não une pessoas, Deus une propósito, né, pastor? Amém. Então Amém. Existe um propósito aí que a gente muitas vezes não entende. Não, acho que não está limitado a um podcast, não está limitado a uma ministração. Não foi à toa que a gente sentou naquela mesa ali, né? Não foi, né? Sentamos do lado do culto, então, depois subimos para jantar juntos, né? E o apóstolo, vem pra cá, senta aqui na nossa mesa. Não, eu quero ficar aqui. É isso aí, a gente a gente acabou estreitando o coração ali, né? Então, Amém. Creio que Deus está unindo propósito nesse tempo, né? Pessoas pontuais, porque Ele está voltando, né, pastor? Sim. A gente sabe que o tempo de consumação está chegando. Sim. Então, acho que existe algo que Deus está fazendo, que Ele está unindo pessoas certas. E vai ser eu entendo como se fosse um batalhão. Certo. Tem os atiradores, tem a infantaria. Então, Deus está juntando os seus povos que vão trabalhar na mesma guarnição para poder avançar. Rapaz. Então, se a gente não entende a medida do outro, né? Então a gente senta, respira. Sim. E ver, cara, o que será que ele tá vendo que eu não tô vendo? Então a gente tá se unindo a pessoas que estão com a mesma visão, né? Para poder servir juntos e e não existe briga no meio do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Não tem que haver disputa. Não, disputa não, né? O propósito é um só, o reino, né? O reino de Deus, então a gente tem que cooperar e nós como corpo, cada um fazendo o seu papel como membro, né? E é por isso que eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo usou o exemplo de corpo, né? Porque se tivesse um corpo só de mão, ia ser só uma mãozinha da família Adams, né? Não ia ter mais o resto do corpo. Então todo mundo ia sair correndo, assustado. Então, acho que a diversidade do corpo nos ajuda a fazer isso, né? Sim. Cada um faz uma parte e todos montam o Cristo, né? Porque se ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, se a gente viver o que ele está mandando a gente viver, as pessoas vão ver o Cristo na nossa vida, né? Sim. E Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, amém. Glória a Deus, graças a Deus. E vamos fechar com chave de ouro esse podcast. Amém. Amém. Pessoal, glória, louvado seja o Senhor. Pessoal, não esqueça, nós vamos encerrar esse podcast, mas não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse testemunho que foi uma bênção. Rapaz, nós conversamos aí um bom tempo. Acho que vai ter que fazer uns 2 podcasts aí. Opa, foi bastante mesmo. Fazer parte 1 e parte 2 aí, pelo jeito. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, vamos encerrar. Ô pastorzão, Diego, obrigado. Obrigado, senhor pastor Zé. Obrigado, tamo junto aí. Obrigado por você ter vindo, ter nos atendido, ter nos abençoado com a tua palavra. Amém. Tá? E vamos esperar o que é que Deus tem aí pra gente. Amém. Glória a Deus. E assim a gente vai conversando mais ainda. Demônio, obrigado, Amém. pastor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Pessoal, por enquanto é só. Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.